Estamos iniciando mais um Vidas que Edificam. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos muito felizes com a sua participação e a sua presença aqui mais uma semana. Que o Senhor te visite, que Ele alcance seu coração, que essa palavra queime forte dentro do seu coração, que alcance também pessoas que te cercam. Então, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque o nosso objetivo é único, levar o amor de Deus onde nós pisarmos e estivermos. E Caio, nossa convidada hoje, é uma pessoa muito especial, mulher de oração e de joelho no chão. Então apresenta ela aí com toda a honra e louvor, porque você sabe que ela é uma pessoa muito querida e especial, principalmente para o povo da nossa igreja, né? Exato, e aproveitando que estamos em março, mês das mulheres. Isso mesmo. Nada melhor que começar esse mês aqui apresentando uma mulher de Deus que está aqui na nossa mesa hoje. Ela é mãe, ela é pastora, ela é líder do Ministério de Intercessão da nossa igreja, como a Natasha falou. Seja muito bem-vinda à nossa mesa, pastora Vilma. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu, muito obrigada. Eu estou aqui, assim, imensamente grata ao Senhor, né, pela vida de vocês, né, tenho assistido e tem sido bênção, tem realmente edificado, né, que Deus continue usando vocês poderosamente, e eu creio que vidas serão alcançadas através de vidas que edificam. Amém. Amém. Pastora, eu tenho que começar perguntando para a senhora quem é Jesus na vida da senhora, como é que começou a sua caminhada com ele? Jesus, para mim, ele é o centro. A minha caminhada com Jesus, ela começou muito nova. Eu já me batizei com 13 anos de idade na Igreja do Evangelho Quadrangular, né, em Araguari, Minas Gerais, sou mineira, né? E eu comecei aos 13 anos, né, já na igreja, me batizando já, buscando a presença do Senhor. Meu testemunho é de cura aos 5 anos. E Jesus, para mim, ele tem sido tudo até hoje. Ele tem sido o meu centro, a minha alegria, a minha força, aquele que não me deixa nas horas difíceis. Temos mais um mineiro na minha. Já tivemos um mineiro passando aqui, mais um mineiro passando. Adoro esse sotaquezinho, sabe? Que vai puxando, mansinho, né? Eu também gosto, né? Pastora, a senhora falou de um milagre aos 5 anos. Exatamente. O que aconteceu? Exatamente. Aos 5 anos de idade, nós morávamos na roça, lá em Araguari, Minas Gerais, né? E nós fomos visitar a minha avó. E para quem conhece Minas, Minas é um lugar de sobe e desce, né? De montanhas. E subindo com meu pai, meus irmãos, a minha mãe, Minas, para quem conhece, tem um riachinho, sempre no meio das árvores, aquela água geladinha. Então você tá no calor de 40 graus, aí você desce nas águas, atravessa. E quando eu atravessei, sapatinho de plástico, eu já saí de lá nos braços do meu pai, né? Me deu uma... Hoje, eles têm um outro nome, mas me deu paralisia no joelho esquerdo, né? Eu já saí de lá totalmente sem andar nos braços do meu pai. E começou-se uma trajetória de muita busca, né, por parte da minha mãe. Minha mãe não era evangélica, né? Mas ela começou a buscar por mim e pedir que Deus fizesse algo, né? Meu pai, a princípio, já me levou para os médicos, para poder tomar injeção, para ver o que fazia, como que ia ser essa cura, porque se você tá sem andar, o que aconteceu? Você andava, de repente dá um choque térmico no joelho, né? Hoje as pessoas usam gelo, e naquela época, imagina, você tá no calor e você passa nessa água e já fica sem andar. Meu pai, a princípio, me levou pro médico. Eu tenho trauma de agulha, porque meu pai falou que a gente ia comer um doce, e ele foi tirar sangue. Então, até hoje, eu morro de medo de agulha, né? Não suporto por essa situação, mas precisou. E os médicos deram muitas injeções que não resolvia de nada. Então eu não andava, eu não comia. A minha mãe chorava, tadinha, cada vez que ela ia aplicar uma injeção, porque ela se tornou a minha enfermeira, né? E conforme ela aplicava a injeção e eu chorava muito, eu falava, mãe, a senhora vai me matar. Imagina o que eu fazia com a minha mãe. Né, o trauma dela também, né? Sim. Querendo cuidar da filha e a filha ali sofrendo de medo já, em primeiro lugar, e com uma enfermidade. Mas um certo dia, a minha mãe orou, ela pediu para Deus que Deus fizesse algo em favor, né? E meu pai estava lá na roça, trabalhando, e ele veio correndo para dentro de casa e ele falou assim, Betúlia, arruma a Vilma porque eu vou levar ela lá no Nenê Guimarães. Esse Nenê Guimarães era uma farmácia. Antigamente tinha muitas farmácias com raízes, com pomadas. E o papai sentiu de me levar.
E ele chegou em casa todo sujo, do jeito que ele chegou, ele me pegou, me levou para Araguari, porque eu morava ali por perto mesmo, né? E essa cidade existe até hoje, a farmácia não se chama Gameleira, lá no Triângulo Mineiro. E meu pai me levou nessa farmácia. E o médico de lá me passou uma pomada. Simplesmente ele passou uma pomada e falou assim, seu Antônio, o senhor pega essa pomada, coloca no joelho da Vilma e coloca uma toalha quente. E a minha mãe foi fazendo isso por alguns dias. Eu fiquei 1 mês e 12 dias sem andar. E no decorrer dessa caminhada, um dia estava sentado num balanço, que nós tínhamos um pé de bauru na porta da minha casa, uma árvore muito grande, que é uma castanha. E aí eu estava lá no balanço, balançando, de repente eu desci e saí andando. Nossa. Então eu deduzo isso como um milagre. Eu sou uma pessoa que Deus curou 1 mês e 12 dias sem andar, eu tinha apenas 5 anos, eu vou fazer 60 anos em julho, então são 55 anos aí que Deus quisesse, né, e quis que eu andasse, que eu caminhasse, que eu vivesse algo diferente, porque se eu fosse paralítico eu ia depender de pessoas, né, ficar numa cadeira de rodas, imagina, quase 60 anos eu creio, né, que eu estaria até agora, né, mas Deus, ele foi muito bom. Então o meu primeiro milagre na minha vida, antes de conhecer Jesus, foi de cura, porque eu creio que ele já tinha uma obra na minha vida. Exato. Eu tava falando com os adolescentes ontem, né? E Sim. eu falava muito isso, que às vezes o inimigo, ele vai querer, eu usei aquela expressão que a gente escuta falar, né? Matar no ninho, né? Sim. Porque ele vai nas crianças, que nem no caso, se ele Sim. senhora, como a senhora disse, se Sim. fica numa cadeira de rodas, Dependente. talvez não viveria o propósito de hoje, eu né? creio. Né? Então, glória a Deus Sim. que recebeu essa cura Sim. e Deus tem usado muito, né? Sim, Nessa sim. situação. E nesse processo, pastora, quando a senhora viveu o milagre, né? Como isso impactou a sua família, né? Porque enquanto, de certa forma, os médicos sentenciavam, Sim. né? E as pessoas falavam assim, ela talvez não volte mais a andar. Sim. Pô, a gente tá fazendo de tudo e não tá vendo o resultado, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, tinha o seu pai com muita fé, sabe? Sim, Temendo. sim, Sua mãe, sim. ela não era evangélica, mas ela Sim, tinha ela muita tinha uma fé exatamente. inabalável, né? Ela Exatamente. buscava o Senhor. E é isso que a gente Exatamente. fala, Vidas que Edificam, ele tá aqui para levar a palavra, para levar a Exatamente. mensagem de Deus. Não é sobre religião, é sobre o amor dele que Amém. transforma. Quem transforma é ele. Exatamente. Né? E que lindo o testemunho da senhora. Sim. Agora conta pra gente como é que foi, né? Depois que a senhora viveu esse milagre, o impacto também que trouxe dentro da sua casa. Sim. Me lembro, né, muito pequena, eu ainda não tinha o meu irmão caçula, eu, meu pai e o Vilmair, que é o meu irmão do meio. Foi assim uma coisa que aos poucos foi transformando. A minha avó, mãe do meu pai, ela já era da igreja Assembleia de Deus, e de tanto falar, né, chegou a hora, né, eu creio que com esse milagre da minha mãe, em primeiro lugar, começar a ir para uma igreja, né? A minha mãe aceitou Jesus, a gente ainda morava na roça ainda, né, no meio do mato, e começou a ter os cultos na minha casa, então isso assim foi um milagre mesmo, é um milagre que até hoje, né, se conta, quando eu tenho a oportunidade de falar, o meu milagre é um milagre de cura, então Deus, ele ainda cura no dia de hoje, né? Ele cura no passado, ele cura no presente, ele vai continuar curando, porque Jesus é milagre, né? Jesus é milagre de vida, é milagre de cura espiritual, de cura física, né, do seu coração, das suas emoções. Jesus, ele é cura. Amém? Amém. E aí, no meio dessa caminhada toda, aonde surgiu o pastor aí na vida da senhora? Pastor Márcio? Não, o pastor, como surgiu essa chamada pastoral na vida da senhora? Tá. Então, essa chamada pastoral, há muitos anos atrás, a minha intercessora particular, porque eu aconselho você que está aqui, né, Natashi, Caio, você que está em casa também, eu aconselho você a ter um intercessor particular, porque eu tenho 2, né, isso é muito bom. Quando nós temos um intercessor particular, você pode contar com ele a qualquer hora, né, porque ele está ali para cuidar de você. E aí, a irmã Vanilda, ao longo da minha vida, né? Depois eu cresci lá em Araguari, tudo, casei, vim embora para Mogi. E ela falou assim, filha, eu tive um sonho com você. E eu vi você de terninho, e você estava atrás do púlpito, assim, você estava pregando a palavra. Eu falei, irmã Vanilda, imagina, né? Que isso, né? Me deixa eu quietinha aqui. Né? E fiquei tranquila. Isso eu ouvi há muitos anos. E tanto que eu fui ungida pastora em 2015 pelo pastor Márcio, né? Então, assim, eu continuei frequentando a igreja do Evangelho Quadrangular. Depois, com o tempo, eu mudei para a nossa igreja, a Palavra Viva, porque eu morava no Rodeio.
E morando no Rodeio muito longe. Naquela época eu não tinha carro, não tinha condições de pagar 4 passagens, porque era eu e o Rodrigo. E de repente o Gil falou assim pra mim, olha, tem uma igreja aqui em frente à padaria. Eu morava lá no Socorro. E eu falei, nossa, como assim tem uma igreja em frente à padaria? Eu já vou pra igreja, não é? E eu me converti aos 13 anos, como eu já falei, na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu falei, como que eu vou sair da minha igreja, que eu conheci Jesus desde pequena e agora eu vou mudar de igreja? Eu não consigo entender pessoas que mudam por várias igrejas, eu não consigo entender. E aí eu lembro que eu fui visitar essa igreja. E visitando essa igreja, uma pessoa que hoje infelizmente não está entre nós, que é a irmã Cida, né? Ela faleceu no mesmo ano que a minha mãe, em 2021, em dezembro, né? Vai fazer 4 anos agora. A irmã Cida me recebeu na porta e eu fui muito bem recebida. O você ser bem recebida, você fica. Sim. Primeiro eu fui lá conhecer, fui muito bem recebida. E daí eu voltei lá na igreja do Evangelho Quadrangular do Rodeio e falei, pastor José, pastora Sônia, eu queria que vocês me dessem uma carta de transferência, porque tem uma igreja na porta da minha casa. Era uma quadra da minha casa, eu ia a pé para a igreja, né? E aí eu fui para essa igreja lá, conheci ali o pessoal. Na época, o pastor Nino, que era o pastor lá da Palavra Viva, ele não deixava pastores ficar mais que 6 meses para você não se apegar ao homem. E ali eu comecei outra caminhada, um outro povo, uma outra história, sempre fazendo a obra. Aí ele estava na parte da oração, fazia festa, o Gil, né? Sempre que eu posso contar com ele, ele está ali me ajudando. Então, todas as festas que tinha, culto de mulheres, chá de mulheres, eu estava ali. Sempre fazendo a obra, nunca gostei de ficar parado. E chegou um dia que o pastor Adriano já era o 3º pastor, porque foi a pastor Tito e Luciana, depois foi a pastora Luciana, pastora Lourdes passou, veio o pastor Adriano. O pastor Márcio frequentava a igreja. E o pastor Adriano me ungiu num 1º de abril, eu lembro como se fosse hoje. Ele me ungiu presbítera e ele falou assim, eu só estou fazendo o que Deus mandou fazer. Eu fui ungida presbítera. Tudo bem, continuei ali servindo ao Senhor, e chegou um dia que já na São João, na igreja Manancial da Fé, o pastor Márcio me ungiu a pastora. Isso 2015. Já tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi 2015. Vai fazer 10 anos agora em setembro, né? Aniversário da igreja. Exatamente. Então, foi assim, essa unção de pastora, e eu tenho recebido, assim, que eu sou uma pastora que cuida. Eu não sou uma pastora de estar muito no altar, mas eu sou uma pastora de cuidado. Uma pastora que liga, que se preocupa, que dá amor, que sente a dor, que chora, que ora, que se alegra. Amém. Eu sou testemunha de que a senhora realmente é essa pastora na vida de muitas pessoas, na nossa também. Amém. Né? Obrigada pelas intercessões, né? Por cuidar de nós, por orar pela vida, porque como a gente falou aqui, a senhora é líder do Ministério de Intercessão, joelha no chão e ora por todo o nosso povo na igreja. Amém. E eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho também como é que começou, né, esse seu pastoreio também na intercessão. Amém. As pessoas muitas vezes não conhecem como funciona o Ministério da Intercessão, não têm noção da importância, mas eu acho que é um dos pilares dentro de uma igreja, né? É verdade. A igreja precisa ter colunas de oração, né? Toda igreja precisa ter colunas de oração. E nós começamos ali com a irmã Salete, começo mesmo da Manancial, nós duas começamos a visitar pessoas. E visitando pessoas, a gente começou a pensar de começar uma oração ao sábado, uma consagração. Né? Hoje nós falamos manhãs de cura e poder, que tem sido manhãs de cura e poder para nós. E nós duas começamos ali juntas, né? Continuamos visitando pessoa. Depois eu fui para a filial, como pastora, ela ficou ali na São João, né? E nós começamos assim a um grupo pequeno, a realmente estar orando, estar intercedendo. Para você ter uma noção, nós cantamos os hinos da harpa na consagração, porque são louvores e são hinos que tocam o nosso coração, né? São assim letras que edificam, que falam no nosso coração. Então nós começamos esse tempo de intercessão mesmo. E intercessão é o quê? Você fazer uma ligação entre a misericórdia de Deus e aquilo que a pessoa precisa. Porque quando eu estou na intercessão, quando eu estou orando por você, eu estou ali em uma ligação entre Deus e entre aquilo que você precisa, entre o seu problema, entre a sua dificuldade. Então, o intercessor, ele tem que ter essa noção. Eu falava hoje de manhã, nós tivemos reunião, que nós temos que ser realmente a pessoa que está ali, pronta para ouvir a voz de Deus e pronto para ouvir a voz do outro, pronto para chorar, pronto para se alegrar.
e pronto para depois ver a conquista. E eu falava com os intercessores de manhã, como é bom quando você ouve um testemunho e você pode jogar no grupo, olha, tal pessoa recebeu a vitória. Ele recebeu, por quê? Porque você também fez parte. Então, a sua vitória é a nossa vitória, a sua alegria é a nossa alegria. Né? Então, nós temos assim nos colocado mesmo na intercessão pela igreja, pelos nossos pastores, por cada ministério. Né? Hoje, quando nós estamos orando, a gente apresenta especificamente cada ministério da igreja, para que a igreja sinta essa cobertura espiritual. E tem aumentado a cada dia. Nós estamos assim com poucas pessoas de visitas e vamos precisar aumentar, porque o pessoal quer visita. Sim. Nós, além de visitar e fazer oração, nós levamos também para as pessoas a importância de você estar na igreja, de você buscar, de você também fazer a sua parte. Eu vou orar por você, mas você também precisa orar. Não pode ser só vocês oram por nós, né? O crente 6 horas, né? Exatamente, 6 horas por mim e fica tudo certo. Não, nós temos que estar ali também. É uma ligação. Eu oro, você ora e Deus faz. Exatamente. E a gente vê Deus fazendo em cada detalhe, né? Exatamente. Na igreja, através das nossas vidas, exatamente, nas nossas famílias. Sim. E a senhora é uma bênção na sua casa também. A gente Sim. vê os seus filhos caminhando com Amém. Jesus, transformando vidas. Amém. Eu sou testemunha viva de ter sido alcançada através da vida de um deles. Amém. Rafa, Nath, um abraço para vocês, galera da Amém. Manancial Social. Que são uma bênção nas Sim. nossas vidas também, né? E, pastora, conta pra gente também nessa caminhada que a senhora teve, o que a senhora tem visto, né? Quantas vidas têm sido edificadas, quantas vidas têm sido transformadas, quantos milagres a senhora presencia, tem visto o mover de Jesus, porque infelizmente no tempo que a gente vive ainda tem muitas pessoas que não conhecem, exatamente, né? Ou que o rejeitam, que o repelem, sim. mas nunca tiveram verdadeiramente um encontro com ele. Sim, sim. Eu vejo que o nosso maior compromisso é de abrir a boca e falar. Quando você fala, quando você planta uma semente, vai vir uma pessoa, vai regar e Deus vai dar o crescimento nessa semente. O que eu tenho visto? Primeiro, dentro da minha casa, como você falou, né? Deus, assim, ele teve uma participação muito grande nas nossas orações para a vida do Rafael, né, do Caio. Depois o Júlio César. E eu tenho uma promessa, que todos vão sentar à mesa. Todos da minha família. E eu creio que Deus vai salvar um por um. Então, assim, nós não vamos desistir de continuar orando, né? E o que eu vejo é isso, Deus ouvindo a sua oração. A importância de uma mulher se colocar na brecha da oração, não desistir da sua família. Por mais que venham lutas, por mais que canse, chega uma hora, você está esperando uma promessa há tanto tempo, cansa um pouquinho, porque o fardo não é fácil. Mas quando você realmente não desiste, Deus ele faz. Porque a importância, e o importante é não desistir. Porque quando você desiste, você não vê a bênção. Não é? Se você fica firme na posição que Deus te colocou e você tem uma promessa e você não desiste daquela promessa. Todas as vezes que vier uma adversidade, uma luta, uma coisa contrária, você vai falar assim, eu tenho uma promessa, ponto. Não põe vírgula naquilo que Deus colocou um ponto. E espera, aguarda com confiança no Senhor, porque na hora certa você vai ver o milagre. Olha o Júlio César. Nós vamos falar aqui do Biju, não é? Você falou aí do Caio, olha o Biju, é o segundo que veio. Nós estamos orando pelos outros, né? Pelo meu esposo. Meu esposo é uma promessa de 21 anos. Amém. E 21 anos que no último culto, se eu posso contar, no dia 31 de dezembro, meu esposo estava na igreja, né? Para quem viu ele lá. E quando nós subimos assim no altar, eu vi ele chorando, o Caio orando pelo pai. E Deus tocou no meu coração. Tá diferente. Falei, glória a Deus. Fiquei quieta. Depois, quando foi às 2h30 da manhã, da madrugada, ele sentou nos pés da cama, porque ele foi lá ver os meninos, depois ele voltou, e ele de costa, e eu tava assistindo ali o André Valadão na televisão, e ele falou pra mim, Preta, como ele me chama, né? Hoje foi diferente. Que banda era aquela? Que louvor era aquele? Que palavra que o pastor Márcio trouxe? E ele falou assim, foi diferente porque Deus me tocou. E eu tinha feito um pedido para o Senhor, porque o ano passado foi o ano da colheita. Eu falei, Senhor, então eu quero colher hoje, porque hoje é dia 31. E eu realmente tive a resposta. Às 2h30 da madrugada, porque ele falou com a própria boca dele, eu não perguntei. Então, assim, eu creio que eu colhi, e esse ano é o ano da multiplicação. E eu creio,
que eu vou vê-lo do meu lado na igreja esse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor também te alcance. A gente não sabe o que vocês têm pedido em oração, se vocês estão em oração, mas mulher, Sim. dobre seu joelho, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido. Não pare de orar e de buscar no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Confie no tempo dele, confie na promessa que Ele te fez, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Exatamente. O Biju virou um grande amigo meu, pessoal, assim, né? A gente tá junto, a gente tá conversando e eu vivo falando pra ele, assim, né? Que quem conhece ele sabe que ele é mais quietão, ele Exatamente. é mais... totalmente Diferente oposto do do Caio, né? É. E eu falo, cara, continue firme, que Deus vai te usar do jeito que você é. Exatamente. Né? Eu falei, exatamente. Deus tem uma porção pra cada pessoa, né? Exatamente. E há pouco a Natasha falando sobre a questão da senhora interceder aqui, eu também tenho uma experiência recente que eu tava... Com uma certa questão familiar, Sim. eu mandei uma mensagem pra eu falei, vou chamar o exército. Vou chamar os Avengers da intercessão. Mandei mensagem pra ela, falei, tô em férias, mas tô aqui orando. Exatamente. E sobre isso, tem uma coisa que a senhora falou que eu acho muito importante, quando a senhora falou sobre o pastoreio, que a senhora não é muito de púlpito, mas é mais dessa proximidade. Sim. É bacana a gente tocar nesse assunto, porque a própria palavra fala, uns ele chamou para mestres. Exatamente, Romanos 12. Cada um tem a sua qualificação, né, dentro do reino. Sim. E às vezes a gente fica se cobrando, né? Exatamente. Eu sou pastor, eu até converso com muitas pessoas. Algumas pessoas falam, o pastor Márcio não dá atenção. Mas calma aí, gente, é uma igreja de mais de 1000 membros. Exatamente. Então, beleza, ele é o pastor que tá lá, mas tem pessoas como a pastora Vilma, como o próprio Valdeci, pessoas que fazem esse cuidado próximo. Sim. Se a gente fosse se remeter a palavra, a senhora falando, tava lembrando de Moisés, né? O Moisés, a galera tava guerreando, porque eles tinham a função de guerrear, e ele tava lá, com a mão levantada, e ele não tava sozinho, tinha mais dois que seguravam a mão dele. Arão e Ur, exatamente, tinha mais dois tava no apoio. Exato, então cada um tem uma função dentro do reino, né? Sim. E aí, pegando esse gancho de funções, né, entre aspas, assim, o que a senhora falaria, que nem, por exemplo, quando a gente sabe que, eu falo no meu caso, eu já gosto de ministrar, eu gosto de falar de Jesus e tal. Sim. E aí, quando eu comecei isso, eu recebi alguns conselhos. Tem a parte espiritual, mas você tem que estudar, fazer um seminário, alguma coisa, se capacitar. Sim. E quem tem um desejo de ser um intercessor? Se sentasse alguém e falasse assim, pastor, eu quero ser um intercessor. Qual que seriam os primeiros conselhos que a senhora daria para essa pessoa? Sim. Bom, primeira coisa, para o intercessor, ele tem que gostar de orar. Porque para ele ser um intercessor e ele não gosta de orar, não tem tempo de orar, não gasta tempo de oração, então ele não pode ser um intercessor. Porque o intercessor é isso, é você estar na brecha da oração o tempo inteiro. Muitas vezes não vai dar para você dobrar o seu joelho, né? Às vezes você está no carro, está na casa, como eu falei para você, eu estava em Minas de férias, mas eu estava ali recebendo e eu nunca desligo o meu celular. Então nós temos que estar realmente preparados para orar, gostar de orar, gostar de falar com Deus, gostar de interceder pela vida do outro, né? Por exemplo, você fez um pedido para mim, mas você não especificou, mas eu sei que Deus sabia e Ele te conhecia, Ele sabia exatamente o que você precisava. Então não precisa muitas vezes contar. Olha, eu preciso não precisa especificar o pedido, porque Deus Ele já conhece. Então isso é importante. O intercessor ele tem que, em primeiro lugar, ele tem que ser, primeiro, né, conhecer Jesus, ele tem que gostar de orar, ele tem que ser batizado, na nossa igreja ele tem que fazer integração, tem que ser casado se for, né, namorado, ou solteiro, mas se for amaziado não dá, temos um intercessor, nós somos lá, ajustamos o casamento dele, uma bênção no ministério hoje. Então é isso, né, você tem que realmente gostar de orar, você tem que gostar de orar, senão não tem jeito. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, que a senhora falou, sobre a gente ter um intercessor. Eu, no começo da minha conversão, qualquer coisinha eu já estava indo pro pastor, alguém da igreja assim, ora por mim. Só que daí eu fiquei um período muito grande sem isso. Né? Eu recebi alguns conselhos que talvez não foram tão corretos assim. Não, é só você e Deus e Ele vai resolver. Só que eu tenho, de uns tempos pra cá, aprendido. E tanto é que esse dia que eu falei com a senhora, com o Valdeci, eu tava com uma causa e eu tinha uma outra situação acontecendo que eu nem tava expondo em oração, que na minha cabeça não era tão urgente assim. Só que algum tempo depois, que eu pedi especificamente pra senhora pro Valdeci. O Valdeci vem no final do culto, quem conhece o Valdeci sabe como que ele é. Exatamente. A hora que eu vi ele vindo na minha direção, ai meu Deus. Eu falei, lá vem. Daí ele vem, ele falou algo pra mim, eu falei, nossa, é verdade, de fato isso estava acontecendo e eu nem
Então, por causa de um movimento, de ter essa Sim. humildade também, falar, ó, me Sim. ajuda. Exatamente. Aqui, levantar a mão, né? Exatamente. Deus começa a mover coisas que às vezes a gente nem Exatamente. estava pensando tanto, né? Sim, você falou uma palavra-chave. Humildade. Sim. Muitas vezes nós achamos que, né? Porque eu sou pastora, então não preciso de oração. Esses dias Deus usou um menino da nossa igreja, da intercessão, 17 anos. Eu preciso entregar algo para a senhora. E ele disse que relutou, porque ele falou, como que eu vou entregar algo para a pastora? Era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Porque nós, pastores, também precisamos de cobertura Exato. espiritual. Exato. Todos nós precisamos, né? E essa chave, essa palavra-chave que você falou é importante. Humildade. Por que não? Você chegar e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você me ajude nessa causa. Porque como nosso pastor fala, ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho não é grande. Exato. Nós precisamos uns dos outros, né? E cada um tem a sua função, como você falou. E Salmo 133 é maravilhoso o Salmo, que ele fala para você conviver em união com o seu irmão. Se você não consegue conviver em união, você não vai longe. Sim. Você precisa conviver, você precisa estar em união com o seu irmão. É legal isso que a senhora falou também, porque às vezes às vezes acaba sendo uma falha nossa, né, como igreja, de a gente, às vezes, que é só membro, assim, a gente acha, às vezes, que os pastores, eles são super-homens, e não é, né? Não E às vezes é isso que a senhora falou, às vezes a gente chegar, dar um Exatamente. abraço, posso orar, Exatamente. ou se Deus às vezes ministra algo, vou Sim, entregar, sim. é melhor entregar E do que ficar livre do que ficar pagar o livre. preço. Exato. Eu tenho Exatamente. uma experiência, a pastora que me deu um puxão de orelha, eu tava fazendo o seminário, daí teve um irmão nosso que sofreu um acidente de moto lá, Sim, o Jonathan, né? Jonathan, sim. E alguns dias antes de tudo isso acontecer, eu me aproximei dele por conta do seminário e tal. Algum Sim. dia antes de acontecer esse acidente, ele veio todo animado, comprei a moto e tal. E começou algo no meu coração, assim, que era pra eu falar pra ele, se desfaz dessa moto. Só que daí eu fiquei na minha cabeça, falei, coisa da minha cabeça. Sim. Falei, não, como que eu vou falar pra ele? Ele tá todo empolgado Não e é? tal. Daí aconteceu o acidente. Sim. Daí eu fui conversar com a pastora Marília e ela falou justamente isso. Você devia ter falado, entregado. Exatamente. O que ele ia fazer com isso Sim. é outros 500. Sim. Mas às Talvez vezes mais cautela, não é? que A for gente que às sabe vezes que o uma trânsito... palavra que você Sim. entrega pode salvar a vida, Sim, pode mudar sim. uma história. Exatamente. E o contrário também. Exatamente. O contrário também. E aí É. o peso vai vir. Fica maior, né? Exato. Fica exato. maior. E aí vocês falaram dessa questão de ouvir a voz de Deus e muitas vezes não entregar a mensagem, né? Tipo, Sim. às vezes tem medo de entregar. Sim. Pastora, como estar mais sensível para realmente entender que Deus te pediu para entregar uma mensagem e você deve fazê-lo? Porque às vezes, justamente por sermos carne, né? Sim, Homens e mulheres, sim. muitas vezes a gente fala assim, será que eu vou? Sim. Será que é Deus me mandando fazer? Exatamente. Será que não sou eu querendo aconselhar o meu Sim, irmão? Sim. Né? Como ter esse discernimento também, como buscar esse discernimento e ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu creio que assim, intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus. E realmente você pode até pedir para o Senhor confirmar para que você não faça algo que seja da sua carne. Eu sou muito tranquila, né? Não tenho esse chamado. Quando Deus quer falar comigo ou me usar, Ele fala em sonho. Deus fala muito comigo em sonho, então eu sei que é Ele que está falando comigo. E aí sim eu vou e entrego, aí sim eu vou e falo. E muitas vezes Deus não pede também para entregar, nem para falar, mas Deus pede para orar. Então Deus me mostra muita coisa em sonho. Assim, eu sou uma pessoa que quando eu sonho, falo, ai meu Deus. E aí houve uma situação essa semana, Deus me mostrou um acidente. Uma pessoa da intercessão, e eu orei repreendendo em nome de Jesus, né? Essa pessoa tá lá vendo o carro dela, faltou a mangueira do escapamento. E eu falei, nossa Senhor, será que era isso? E ela contou hoje para mim. Não é? Então já vai mandar arrumar? A gente não sabe. Então, simplesmente intimidade com Deus. Pedir realmente que se é o Senhor, confirma, né? Sim. Tem gente que Deus já fala ali direto, Ele vai entregar, como você falou do Valdeci. O Valdeci tá ali, de repente Deus ele vai lá, Ele chama você, coloca, mulher, Ele vai, coloca a mão, ora, e Ele já vai lá e entrega. Porque Deus trabalha de várias maneiras, né? Cada um, Deus tem um jeito de trabalhar. Então, comigo, Deus fala muito em sonho. E quando Deus pede para falar, daí eu falo. Se Deus não pediu, Ele mostra também para você orar. E eu creio que quando Ele mostra também, Deus já deu a vitória, já deu o milagre em nome de Jesus. E para buscar intimidade, oração. Oração. Muita oração e leitura da palavra. Oração. Leitura da palavra, gastar tempo com Deus, né?
para você ouvir a voz de Deus. E às vezes você vai orar também e você só quer falar, e Deus está ali, tudo bem. Quando é que eu vou ter a chance de falar com você? Quando você vai me ouvir? Não é muita oração, mas também a gente precisa ficar no silêncio. Coloca um louvor, coloca até uma palavra, Deus fala com você. Através da palavra, através do louvor, né? Porque a oração é isso. É uma ligação, mas se eu estou falando, você está me ouvindo. Se você está falando, eu tenho que te ouvir. É assim com Deus. Uma vez eu estava escutando um sermão e o pastor falou assim, né? Ele fez uma ilustração, né? Ele falou assim, ele falou tanto de um filho em relação aos pais ou do marido em relação à esposa ou vice-versa. Sim. Vamos pegar o filho. O filho tá lá no 25 de março, aquela falação toda. Se ele se perde da mãe e a mãe em algum momento dá um grito no meio daquela falação toda, opa, é minha mãe. Exatamente. Porque ele reconhece a voz da mãe, porque ele tem intimidade com a mãe. Sim. Ou um marido. Eu já tive situações, a minha esposa tá aqui atrás das câmeras hoje. Sim. Mas eu já tive situações de, vou encontrar com você na cidade. Ela tá andando e eu dar uma subiu assim. Ela olhou, eu até brinquei, tá facinho. Mas não, eu reconheço o tom da sua voz. Exatamente. E é isso com Jesus, com Deus. Sim. Às vezes a gente tá se perguntando tanto. E isso daí tem que servir. Poxa, se eu não tô reconhecendo a voz dele, é porque me tá faltando intimidade. Exatamente. Porque quando a gente tem intimidade, não confunde. Sim. A gente sabe exatamente o que é a voz dele, o que é o pensamento da nossa cabeça. Sabe quem é o nosso pastor. O que é o inimigo... O inimigo assoprando, né? Sim. Então, às vezes, se a gente tá muito perdido nisso, é porque às vezes tá nos faltando... Tá faltando alguma coisa. Então, que busquemos todos intimidade, oração, continuem fazendo a leitura da palavra, busquem, porque lá tem todas as respostas que vocês precisam. Exatamente. Orem sem cessar, tenham intimidade e relacionamento, reservem um tempo do seu dia, todos os dias, para Deus, para que você possa ouvir a voz dele. Exatamente. Pastora, e a gente tá quase na reta final aqui. Sim. E a gente queria pedir para a senhora pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, o que a senhora falaria, não só em relação à intercessão, mas uma mensagem do coração da senhora, daquilo que Jesus tem falado e queimado aí dentro, compartilhar com o nosso público, com quem está nos assistindo. Sim. A mensagem que eu deixo para você que está nos assistindo nessa tarde é que, em primeiro lugar, você busque intimidade com o Senhor, você busque ser uma pessoa fiel, porque nós falamos tanto que Deus é fiel, mas e nós? Temos feito a nossa parte de fidelidade com Deus? Busque ser fiel ao Senhor, busque a presença do Senhor, busque gastar tempo com Deus, busque estar na igreja, busque estar em comunhão também com as pessoas, porque muitas vezes a gente, como o Caio falou, era ele e Deus. Não é nós e Deus. É nós e Deus sim também, mas nós temos que ter comunhão com as pessoas. Você tem que ter comunhão com o seu pastor, com o seu líder, né? Você tem que ter comunhão com os seus liderados, como eu falava hoje de manhã na intercessão. Não dá para você ser um intercessor se você não olhar na cara do seu irmão. Então, para você que está na sua casa, nos assistindo nessa tarde, eu falo para você, fidelidade, comunhão, graça de Deus, presença do Espírito Santo de Deus, é tudo na sua vida. Então, que nessa tarde você tiver uma dificuldade, procure também o seu pastor, procure o seu líder, porque muitas vezes nós achamos que nós não precisamos procurar ele. E chega uma hora, você pode procurar sim o seu pastor, você pode procurar um presbítero, você pode procurar um irmão até que está próximo de você para ele orar com você. E se você não quiser nenhum desses, querido, aí você vai no joelho e fala, Senhor, me direciona quem buscar. Porque muitas vezes também não é todo mundo que você pode contar. Mas você sabe que se você dobrar o seu joelho, em primeiro lugar você vai ter o Espírito Santo de Deus. E depois do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Deus vai preparar uma pessoa para estar com você em oração. Amém. Amém. Pastora, a senhora falou muito de buscar, né, pessoas que possam nos ajudar. Sim. E a palavra diz pra gente não caminhar sozinho, né? Exatamente. Jesus não caminhou sozinho. Então, acho que é importante também a gente falar para as pessoas que estão em casa, que elas revejam quem são as pessoas que estão ao redor delas. São pessoas que estão te edificando, são pessoas que de fato você pode contar. Exatamente. São pessoas que oram por você, porque eu acho que é importante a gente fazer essa faxina também na nossa vida. Sim. Essas pessoas, elas estão te fazendo evoluir, estão te fazendo crescer, com você, estão somando com você, elas se preocupam com você, com a sua família, com a sua casa, ou de repente invejam, te criticam, te querem abaixo delas, né? Porque Deus tem um propósito para cada um, chamado para cada um, uma história para cada um. E nós precisamos caminhar com pessoas que nos fortaleçam,
na pessoas fé, que edificam. né? Pessoas que de fato edificam as nossas Exatamente. vidas, assim como Jesus. Sim. Tinha Pedro, Tiago, João e os outros Sim, discípulos caminhando sim. com ele. Então, que vocês estejam cercados também de pessoas que edifiquem as suas vidas todos os dias. E se não tiverem, revejam, faça limpa, Exatamente. deixa todo mundo embora, não se preocupem, deixa embora, porque Jesus vai Exatamente. trazer os amigos dele também para caminhar com você. Com certeza. É isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria pra senhora, Ai, pastora. Jesus. Pergunta. Você tá nervosa ainda, pastora? Pouquinho. Tá Essa pastora tava falando que tava nervosa aqui antes da gente começar, mas é muito importante ter a senhora aqui na mesa conosco, né? obrigada. Como a Natashi falou no início, e para quem não sabe, a pastora foi uma das intercessoras para que esse projeto ele saísse do papel, se tornasse realidade. Então, Glória a Deus. fica aqui a nossa gratidão, Glória a nosso Deus. agradecimento por esse período em que a senhora esteve Amém. com a Natashi principalmente de perto orando. Amém. E a gente tem visto alguns frutos já desse Eu podcast. creio. Tudo isso para honra e glória do Senhor. Sim. Nada sobre a gente, sobre Sim, ele. sim. E a senhora tem parte disso, né? A senhora Sim. ajudou a plantar a semente. Glória a Alguns Deus. frutos já estão acontecendo. Então, a gente glorifica a vida da senhora. A gente Glória a agradece. E agradece em especial pela senhora ter aceitado os convites de estar aqui à mesa. Amém. Nada mais justo que aquela que intercedeu agora está também vivendo esse Amém, momento. Amém. Então, que Deus continue abençoando o ministério da senhora, Amém. te abençoando na sua casa. Nós cremos nessa promessa de que eu e a creio. minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Né, que eu toda creio. a família estará rendida Sim. aos pés de Jesus e nós Amém. estaremos juntos glorificando Eu e creio. aguardando ansiosamente por esse dia, pastor. Então, Eu creio. muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e ter partilhado um pouquinho do seu testemunho e da sua história com Cristo Amém. aqui com a gente. Amém. Eu Amém? que agradeço, né? Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, porque é fácil quando a gente ouve o chamado de Deus. Pode ter alguns obstáculos no caminho, mas quando você persevera, você vai chegar lá. Deus colocou algo no coração de vocês, vocês pediram ajuda, intercederam e vocês estavam dispostos a fazer. E aí está o resultado. Sim, amém. Amém. Amém? Pastora, muito obrigada também, viu? Faço questão de te agradecer. A senhora é uma bênção, a sua Amém. família é uma bênção. Amém. Eu citei o Rafa e a Nath, porque Sim. eles também são uma bênção nas São nossas queridos, vidas. sim. E eles foram usados como confirmação para que hoje Sim. esse podcast ele estivesse no ar para edificar outras vidas para a glória do Senhor. Amém. O Biju foi usado nesse processo, então Sim. assim, as suas orações pela sua casa, pela sua família, não só Sim. edificam, mas rende frutos. Sim. Frutos através dos seus filhos, né? Sim, sim. O Biju, no dia que a gente estava conversando pelo podcast, ele falou assim, olha, tem um irmão... Posso contar essa história? Conta. Vamos contar essa história, porque assim, como a gente falou um tempo atrás aqui, o Biju, pra quem não conhece, ele é muito quietão na dele. Exatamente. E às vezes talvez você é muito quieto, você fala, não, Deus não vai me usar. Eu vou contar a história de como eu vim parar aqui nessa mesa. E a minha esposa é testemunha, ela tá aqui, ela sabe disso. Mas não conta tudo, que vai chegar o dia do seu testemunho, né? É só um spoiler. Mas eu tinha um projeto no meu coração de fazer um trabalho evangelístico pelas redes sociais. Sim. E comprei material, tá tudo em casa guardado até Sim, hoje, mas sim. nunca saiu do papel. E um dia, no final de uma das células lá na Manancial Social, estávamos conversando, eu, o Biju e o Rinaldo. Sim. E aí eu soltei isso aí, né? Acabou, fomos embora e tal. E aí um dia a Nath estava no final do culto, não foi? Nós saímos da Manancial Social e aí nós fomos almoçar todo mundo junto. Tempo de mesa após Sim. servir na Manancial. Aí Sim. tava o Rafa, a Nath, o Biju, eu Sim. e o Luiz Fernando, assim, Uhum. almoçando, conversando. E eu comecei a contar pra Sim. eles, né? E aí o Rafa confirmou e na hora de ir embora no carro... O Biju, tipo, a gente dando carona pra Sim. ele, indo embora pra casa e tal. Ele sempre muito quietinho, aí, tipo, Sim, falava sim. uma coisinha ou outra, né? Aí ele falou, sabe quem tem um chamado e comprou tudo já pra fazer também um podcast? Uhum. O Caio. Olha. E aí a Nath estava... Eu esperei ele descer do carro ali pro Luiz Fernando e falei assim, e aí? Confirmou. E ele pegou assim, chama. Confirmou. E aí Não é? a oração, Papai do Céu confirma e glória a Deus. E Né? lá na Chácara Manaia um dia, a Chácara Manaia, quem Aquela conhece... é bênção, né? uma bênção. Daí É a bênção. Natashi veio falar e aí as coisas conectaram, mas Sim. a gente vê que o pivô disso tudo, quem fez toda essa movimentação foi o Biju, Então. né? É. E então assim, não interessa o seu perfil, se você é calado, se você fala muito, quando Deus for usar, ele vai usar do jeito que ele quer, Sim. né? sim. Então só esteja disponível. O Caio fala muito isso pra gente, né? Exatamente. Esteja disponível e o resto é ele Se que, está que coordena. disponível, como a Natashi falou, né? Eu creio, você também falou. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, Sim. né? Tá eu, Rodrigo, nós somos os primeiros, e depois o meu marido, e o Rafa, e tem o Biju, e depois vai vir o Diego, vai vir a Tati.
E pronto, e nós vamos alcançar não só eles, não só da nossa casa, começa na nossa casa. Exato. Mas eu creio que esses testemunhos, quando alguém ouvir, vai ouvir um testemunho de cura, um testemunho de salvação, um testemunho de libertação, não é o testemunho do Caio, testemunho de libertação. É isso que Deus faz. Ele faz e ele continua fazendo e ele vai fazer. Eu creio em nome de Jesus, porque Deus, ele é maravilhoso e Deus, ele ama pessoas. Deus não ama coisas. E nós temos que amar pessoas, Sim. não coisas. Porque quando nós amamos pessoas, nós vamos alcançar as pessoas. A gente tem na nossa mesa aqui, né? A gente conhece o Bi. Vem o Bi, vem a família, daqui a pouco vem os amigos do Bi. O gabinete. A família dos amigos do Bi. A família do amigo do Bi. O gabinete todo. Não fazendo uma alusão à igreja Bola de Neve aqui, mas realmente é uma bola de neve. Começa a vir um, vem outro. A hora que vê, tá toda a família, tá os amigos, estão todos lá celebrando. E glória a Deus por isso, não né? é? Glória a Deus. Pastora, mais uma vez, muito obrigada. Estamos caminhando para o fim do Vidas que Edificam. E se essa palavra tocou seu coração, se o testemunho da pastora tocou seu coração, compartilhe com os amigos, compartilhe com seus familiares. Vamos levar a mensagem de Jesus aí por onde nós passarmos. Que o Senhor continue falando com você, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença dEle, que você se lembre de orar todos os dias. Exatamente. E ao dobrar os seus joelhos, que você esteja sensível para ouvir a voz dele falando com você, respondendo as suas orações. E se você ainda não conhece Jesus, nós te convidamos também a conhecê-lo. Entrega a sua vida para Jesus e eu tenho certeza que ele vai transformar, ele vai revirar tudo aí dentro, mas para transformar a sua vida em algo muito melhor, em algo que você com certeza não esperou jamais viveu. Então, se você sentir também de pedir oração, comenta aqui, deixa o seu comentário, que a gente vai entrar em contato com a pastora, vai entrar em contato com a equipe de intercessão da nossa igreja para pedir que eles orem por você. Nós também estamos à disposição aqui para orar, para interceder por vocês, né? O nosso único objetivo realmente é transformar vidas através da palavra, tocar o seu coração e te apresentar Jesus. E nós temos um exército dele aqui para apresentar para vocês, que querem caminhar com vocês, porque a gente fala que a nossa igreja é uma família, né, pastora? Sim, com certeza. Né? Então, vocês estão convidados também para conhecerem a Manancial da Fé e as igrejas que nós temos na nossa cidade. Mas na Manancial da Fé, os cultos acontecem sempre aos domingos, 8h30 da manhã, 10h30 e 6h30. Eu sempre vou nas 10h30. 6h30. Então, sintam-se à vontade também para procurarem a nossa igreja, para conhecerem Jesus. E é isso, né? Fiquem com Deus, boa noite, tenham uma semana abençoada. E se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. E agora nós vamos para oração. É isso aí, pastora Vilma. A gente sempre faz uma oração no final aqui, Sim. apresentando a vida das pessoas, né, que estão nos assistindo. E a gente queria dar a honra para a senhora fazer essa oração. A senhora faz essa oração para a gente? Claro, com certeza. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, nessa tarde eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Quero te agradecer por esse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós, porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, Pai. Saímos, Senhor, ó Deus maravilhoso, da nossa casa, Pai, com a Tua presença, com o Senhor nos guardando, nos dando livramento, Pai. Queremos louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor tem sido tão bom para com as nossas vidas, para com as nossas famílias. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor tem dado o pão nosso de cada dia, Senhor. Pai, nós queremos agradecer, ó Pai amado, esse momento de alegria, Senhor, ó Deus, de presença do Senhor, ó Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado da nossa vida espiritual. O Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. A Tua mão poderosa tem estado sobre as nossas vidas. O Senhor tem dado grandes livramentos, ó Pai amado, para cada um de nós, Pai. Nós queremos abençoar, Senhor, ó Deus maravilhoso, todas as pessoas nessa tarde, ó Pai, que vai estar ouvindo, Senhor, ó Deus, essa palavra, esse testemunho. Nós queremos, ó Pai amado, pedir que o Teu Espírito Santo invada os corações, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus maravilhoso, trazer, Pai amado, o crescimento da palavra do Senhor que vai ser liberada sobre vidas, Pai. Senhor, ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Senhor, ó Deus, eu amo, Senhor, ó Deus, a Tua presença, eu amo Jesus e eu quero, Pai, pedir que nessa tarde, onde tiver uma pessoa precisando
precisando do Senhor, precisando do teu toque, da tua graça, precisando de uma cura, precisando de um livramento, precisando de uma porta aberta, precisando de alegria, precisando de paz. Que o Senhor venha ser, Pai, tudo isso na vida dessa pessoa. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém, a Deus. queridos. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até a próxima semana, galera. Tchau, tchau. Tchau, Com tchau. Deus. Até a